Olá pessoal, tudo bem? Seguinte, eu tô muito feliz, tá? Pela audiência e pela quantidade de gente, tá? Que tá me mandando e-mail e falando mais, pelo menos, sobre testes nesses últimos dias, depois que a gente iniciou essa série, tá? E só isso pra mim já é uma grande vitória. Por que que eu digo isso? Porque trabalhar com testes não é algo pra qualquer um. E por que que eu não digo que é pra qualquer um? Porque normalmente, tá? Quem não trabalha com testes são programadores que ficam muito na sua zona de conforto e não estão tão comprometidos com a qualidade do software, tá? Porque não dá para comparar, tá? A qualidade do seu software quando você tem testes automatizados na sua aplicação. Mas hoje eu quero mostrar algo um pouco diferente do que eu mostrei no meu segundo vídeo, tá? Inclusive, se você não assistiu ainda o meu segundo vídeo, dê uma grande olhada, tá? Porque hoje eu não vou mostrar simplesmente o PHP Unity e testes puros, tá? Hoje eu quero mostrar um pouco mais vida real ainda para você. Então eu escolhi o framework Laravel, tá? E esse framework, além de ele ter todos os recursos do PHP Unity, ele tem uma API muito fácil para você trabalhar com testes, tá? E esses testes, eles conseguem, por exemplo, verificar se o usuário está logado, ele consegue verificar se os dados foram inseridos no banco de dados. Esses camaradas, eles conseguem testar a tela da sua máquina, basicamente, ou seja, ele cria uma requisição, preenche os dados e depois a gente consegue pegar a resposta, por exemplo, do preenchimento de um formulário, tá? Então isso faz total diferença para você garantir a integridade e a robustez do seu software, tá? Então acompanhe comigo, tá? Nesse screencast, o que, tá? Eu fazendo do zero um sisteminha básico, tá? Criação de um user profile, testar formulários de registro, tá? Na tela, utilizando o Laravel. Você vai ver o quão simples isso é, você vai ficar de boca aberta se você nunca teve contato com esses tipos de teste. E finalmente, tá? Você vai ter uma grande oportunidade para conseguir evoluir de verdade sobre criação de pacotes com Laravel e ainda saber trabalhar com TDD, legal? Eu vou explicar tudo isso no final desse vídeo, então assista agora, preste muito atenção. Esse vídeo ele pode mudar completamente a sua carreira. A partir do momento que você começa a trabalhar com testes, você é um antes de trabalhar com testes e outro depois de trabalhar com testes. Você finalmente vai sentir orgulho do seu próprio código. Um grande abraço para você e vamos agora para o nosso screencast. Olá pessoal, tudo bem? Agora aqui na minha IDE a gente vai começar a brincar um pouco com os testes no Laravel, tá? O meu objetivo hoje aqui não é ficar lembrando, tá? Tipos de testes, se são unitários, se são funcionais, de integração, de aceitação e etc. Mas eu quero mostrar de uma vez por todas como você pode facilmente trabalhar com testes utilizando um framework sem sofrer, de uma forma prazerosa e principalmente eficiente, mundo real, tá? Para o seu dia a dia, tá? E isso vai fazer total diferença para você. Então vamos lá, somente para você entender o que eu tenho aqui, eu tenho uma instalação zerada aqui do Laravel. E eu quero começar a brincar e fazer alguns testes de alguns pontos que eu sei que eu vou precisar. Por exemplo, no processo de criação de um novo usuário e na criação de um profile. Ou ainda, quando eu tiver um tipo de um serviço que quando eu criar um usuário, eu já crio o profile desse usuário junto, tá? Depois disso, eu vou querer testar também o formulário de cadastro de login do user, somente para vocês se ligarem como é tranquilo para você fazer isso, tá? Então, vamos lá, pessoal, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer nesse caso, a gente vai trabalhar com essa pasta testes, tá? Se você perceber, a gente tem aqui um example test case, tá? Mas nesse caso eu vou simplesmente duplicá-lo, tá? Então, para que eu vou duplicar? Porque eu quero fazer alguns testes, tá? Em relação à parte do nosso user. Pessoal, lembre-se, eu estou fazendo isso mais para fins didáticos. Eu sei que o user que a gente tem no Laravel, ele é out of the box e provavelmente ele já está testado, tá? Mas vamos pensar que eu estou trabalhando com cadastro de usuários, eu vou criar um perfil do usuário, então vamos começar normalmente testando se a gente está conseguindo inserir um usuário, legal? Então, primeira coisa aqui que a gente vai fazer. Somente para facilitar a nossa vida, eu vou duplicar esse example test case e eu vou trocar o nome desse camarada aqui para user, tá? Test aqui pra gente, tá?
Então eu vou pegar esse user test, vou duplicar e eu vou ter essa classe aqui e eu vou trocar o nome da minha classe para user test. Legal? Uma coisa interessante nesse caso aqui é o seguinte, ele já traz um teste aqui básico pra gente, onde ele está visitando a página home do framework e depois vendo se ele retorna para ele Laravel 5, tá? Eu vou apagar esse teste que já vem aqui, esse example, tá? E agora eu vou apagar esse teste inicial aqui também. Então a gente tem uma classe chamada userTest, que ela está estendendo de test case. Essa test case aqui é a classe base que o Laravel utiliza para que a gente consiga fazer os nossos testes, tá? Então, primeira coisa que eu queria fazer em relação ao teste, tá? Seria da seguinte forma. Vamos lá. Eu quero poder criar um usuário diretamente utilizando o meu método create, tá? Então eu vou criar um método aqui, ó, assim, ó, public function. Nesse caso, sempre quando eu for criar um teste, tem que começar com teste. E agora eu posso seguir maiúsculas ou minúsculas ou underline, tá? No vídeo anterior eu mostrei com maiúsculas e minúsculas e hoje eu vou mostrar para você com underline, tá? Então eu vou colocar teste create user, tá? Simplesmente dessa forma, legal? Como que vai ser esse teste aqui para mim? Eu vou pegar, por exemplo, a minha classe user, tá? Vamos lá, eu vou chegar aqui, user, que eu tenho, vou dar um create e vou passar os atributos nesse array aqui pra gente. Então eu vou passar o atributo seguinte, eu vou passar aqui o name do user é igual a admin user. Vou passar aqui o e-mail do user vamos lá, admin@admin.com, certo? Vou passar aqui o password desse user, ele vai ser um bcrypt, ok? De 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui pra gente, tá? Então, isso aqui que eu vou utilizar pra gente criar um usuário. E como que eu vou saber se esse usuário for criado? Como que eu vou ter certeza que esse usuário ele foi criado? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é verificar no meu banco de dados se esse usuário existe, tá? Então, olha só que interessante. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um this, ok? E olha só que interessante, eu tenho aqui, tá? Olha só que interessante, um método chamado see, legal? Esse see significa ver, tá? Então, ver aonde, tá? Eu vou ver no meu banco de dados. See in database, ok? Na tabela users, aqui pra mim, tá? Se ele tem, por exemplo, um camarada com o name de admin user, tá? Se ele tiver esse cara aqui, vai ter que funcionar aqui pra mim. Legal? Então essa é a minha ideia inicial aqui para eu conseguir fazer esse meu teste. Apenas uma coisa aqui também para você. Opa, tava faltando a vírgula. Vamos fazer assim, tá? Então agora o que que a gente vai fazer? A gente vai rodar o nosso teste. A gente vai ver se esse teste tá rolando, tá? Então como que eu faço isso? Eu vou aqui no meu terminal. Vamos lá. Então eu vou rodar vendor /bin /php unit e eu vou dar um enter. Vamos lá. E aí eu recebi um erro, o meu teste falhou. Então eu tenho um teste com um erro. E qual que é o meu teste que ele retornou aqui? Ele falou acesso negado, tá? Para o meu usuário. Legal. Então isso que significa que eu tô com um problema de conexão com o banco de dados. Ele não conseguiu acessar o meu banco de dados. Legal, vamos acertar isso aqui então nesse momento. Eu posso chegar aqui em config database e eu vou ver aqui que eu posso escolher, por exemplo, um banco de dados, tá? Eu vou falar que a minha DB connection é o SQLite, então eu vou mudar aqui o meu ponto .env, vou adicionar minha linha aqui, tá? De DB connection, eu vou colocar que é o SQLite e além disso, eu vou criar um arquivo chamado database.sqlite. Então eu vou criar aqui touch database.sqlite.
SQLite. Lembrando que esse comando, ele cria um arquivo em branco. Aqui para mim está funcionando esse comando porque eu estou utilizando o Git Bash no Windows, tá? Se você tentar isso aqui pelo CMD, não vai funcionar se você estiver usando Windows. Mas lembre-se, é só você criar um arquivo em branco para você conseguir testar. Outra coisa que eu vou fazer agora aqui, eu vou dar um PHP Artisan Migrate para ele gerar as minhas migrações. Maravilha? Isso aqui é muito importante aqui nesse momento. E agora, simplesmente, eu vou tentar rodar os meus testes novamente. Vamos lá. Vendor bin PHP Unit. Vamos ver o que vai acontecer. E passou. O nosso teste, ele simplesmente passou. Agora vai ficar muito mais fácil, tá, de eu conseguir testar isso aqui. Por que eu estou dizendo isso? Eu testei um método que vai criar o meu novo usuário e eu consegui verificar no banco de dados que existe agora realmente um usuário com o nome, tá? Com aquele nome que eu coloquei de user. Legal? Perfeito. Eu acho que o meu primeiro passo aqui para eu conseguir fazer o meu teste tá simples. Veja como o Laravel ele tem uma API muito fácil para você conseguir testar. Tá? Isso não é um recurso do PHP Unit, é um recurso do Laravel, esse C in Database. Legal? Agora, olha só que muito, mas que muito interessante. Se eu rodar novamente esse teste, olha o que vai acontecer. Ele vai dar um erro para mim. E por que ele vai dar um erro? Pessoal, lembre-se, os nossos testes, eles têm sempre que passar, independente de quantas vezes você rode esses camaradas. E por que o nosso teste aqui, nesse caso, ele não está rodando na segunda vez? Alguém tem uma ideia? Vamos dar uma olhada aqui. Ele está falando que users.email já existe, tá? Provavelmente. E é por isso que ele está dando esse erro. Como que a gente resolve isso? Porque no primeiro teste eu criei o user, e o user está lá no meu banco de dados. Então, é mais do que natural, quando eu rodar de novo, a gente vai ter um problema, tá? Então, nesse nosso caso aqui, a gente consegue resolver isso aqui com uma trait, tá? Se eu colocar aqui use, tá? E aqui eu vou poder ter diversas traits. Então, eu vou colocar transaction aqui, ó, database transactions. O que isso significa? Significa que ele vai rodar todo esse teste, vai criar um registro no banco de dados, vai verificar se ele existe e depois ele dá um rollback. Ou seja, ele dá um begin e um rollback no final. Ele não vai dar um commit no processo de criação no banco. Então isso significa que o dado ele não vai ser persistido. Isso é importante também que como o dado não é persistido em disco, isso aí fica na memória e o teste vai rodar rápido. Então toda vez que ele tentar criar um novo user, ele vai conseguir porque o banco vai estar em branco aí nesse caso para ele brincar. Legal? Então eu vou colocar essa trait aqui pra gente. Eu vou também, não vou esquecer de dar um PHP Artisan Migrate Refresh para ele zerar aqui o nosso banco de dados. E eu vou rodar de novo o PHP Unit. Então agora eu vou rodar, passou, vou rodar de novo e tem que passar. Perfeito, por quê? Porque não existe nenhum registro agora no meu banco de dados, porque eu estou usando o Database Transactions. Legal? Perfeito agora, fizemos o nosso primeiro passo. Agora o nosso segundo passo aqui vai ser o seguinte, a gente cria um usuário e depois com esse usuário criado a gente vai criar um perfil desse usuário aqui pra gente. Como que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Eu vou chegar aqui, eu vou dar um public function test create user profile, tá? Vamos lá, vamos criar um user profile agora aqui pra mim. Bom, para criar o usuário, aqui para mim tá muito simples. A gente já criou um user, tá? E eu vou falar que esse user é igual a esse cara aqui. Então eu já tenho o user aqui para mim. Como que eu quero criar um profile nesse meu caso? Eu posso criar de diversas formas, tá? Uma das formas é a seguinte. Eu posso pegar assim, user profile, tá? É igual a app/user profile, create, e aqui eu vou passar os dados do user profile aqui para mim, tá? Então eu vou passar o user ID, que eu vou falar que é esse user com o ID, certo? O profile dele, por exemplo, eu vou dizer que um dado desse profile, que o endereço dele, sei lá, eu vou colocar address é igual a road 53
road street aqui pra gente. Legal? Eu tô passando esse address, eu vou passar aqui o state, por exemplo, do camarada, que eu vou colocar, sei lá, Flórida, e eu vou colocar o zip code, que é 32432. Legal? Só coloquei 3 campos aqui apenas pra gente ter um user profile aqui pra gente brincar, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou verificar no meu banco de dados agora se eu tenho o quê? O user com esse nome no meu banco de dados, e para ele ver se na minha tabela users profile eu tenho um user ID com o nosso ID do nosso user traço ID, e se ele tem, tá, um address. Legal, deixa eu colocar aqui que fica melhor pra gente visualizar, né? Vamos lá, e eu vou colocar aqui se ele tem um address, e esse address aqui pra mim, ele tem que ser exatamente o address que a gente colocou. Ou seja, essa operação, ela tem que funcionar perfeitamente. Legal? Então, perceba, pessoal. Deixa eu só ver, eu tô errando em alguma coisa aqui nesse meu... aqui, não tá fechando. Eu tô abrindo e ele tá fechando aqui. Beleza? Então eu tenho que criar esse camarada. Eu tenho que verificar se isso aqui vai funcionar. Como que eu vou verificar? Eu vou rodar meu teste. Então eu vou rodar o PHP Unit e deu erro. E eu sei que esse erro deu porque não existe esse user profile. Então o que eu vou fazer? Eu vou rodar um PHP Artisan. PHP Artisan make migration. Make model user profile. Aqui pra mim, -m, tá? E agora que eu tenho essa minha migração, eu vou fazer rapidamente aqui. Eu vou chegar aqui nas minhas migrações, vou chegar aqui no meu user profiles, e eu vou chegar o seguinte, colocar table, eu vou colocar integer, user ID, references, unsigned, já estava adiantando um passo, table, foreign, user ID, references, ID, on, users, tá? Ou seja, eu estou criando o meu relacionamento. E agora eu vou criar aqui, table, string, address, table, string, state, table, string, zip code. Foi zip code o nome do campo que eu criei lá no meu teste? É zip só. Beleza, eu vou chamar de zip code aqui, somente para ficar mais fácil. Beleza? Então agora eu já tenho essa minha tabela de user profile, tá? Vamos ver o que vai acontecer agora aqui para mim. Primeiramente, eu vou rodar um PHP Artisan Migrate para ver se a minha migração tá rolando, E agora eu vou rodar um vendor /bin /php unit. Vamos ver o que vai acontecer. Ele não vai passar ainda. Por quê? Ele falou que teve um erro de mass assignment em relação à parte ao ID. Com certeza, por quê? Aqui na nossa app, a gente não criou o nosso fillable field, tá? Se você está acostumado com Laravel, você sabe que a gente cria aqui um atributo fillable para que a gente consiga rodar o comando create diretamente. Então eu vou colocar aqui o user ID, colocar os campos permitidos que eu posso trabalhar com mass assignment. Ou seja, eu vou colocar o state e também vou colocar um zip code, tá? Vou rodar meu teste agora. Vamos lá. Falhou, porque ele falou que não existe a tabela users profile. Eu coloquei o nome da tabela errado, perdão, pessoal. Isso aqui vai no meu teste. Vamos lá no meu teste. A tabela aqui é users profile. Na realidade, existe essa tabela, né? Porque a gente criou. Vamos dar uma olhada. O nome da nossa tabela, user. É user profiles, perdão. É user profiles, perfeito. Agora, eu vou rodar o PHP Unit. E perfeito, esse meu segundo teste, agora ele passou, pessoal.
tá? Olha que maravilha, o meu teste passou. Quer dizer que eu estou conseguindo criar através desses métodos, tá? O meu usuário e o meu profile, legal? E tá rolando aqui esse meu relacionamento. Mas eu quero criar um outro teste, tá? Eu quero testar o relacionamento dos dois através de um model para o outro, tá? Então isso serve bastante para eu conseguir validar meu model. Então o que eu vou criar? Vou criar um public function test get profile by user, tá? Então olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui o meu user, tá? Vamos lá, eu vou pegar o meu user. E agora que eu tenho o meu user, eu vou pegar o profile que eu vou criar dele. Legal? E eu quero fazer o seguinte, tá? Eu quero fazer o seguinte. Eu vou pegar o result e vou falar que quando eu chamar user profile, certo? Eu quero que ele me retorne, certo? Esse meu user profile aqui para mim. Legal? Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um this assert equals result é igual a user profile, tá? Na realidade é ao contrário. Eu quero que o meu user profile é o valor que eu quero esperar com o meu resultado. Então o que que significa? Significa que quando eu rodar esse camarada user/profile, eu vou testar o relacionamento de user profile com o user e ele tem que retornar para mim o mesmo objeto, tá? Se ele não retornar para mim o mesmo objeto, é que tem coisa errada, tá? Então eu quero garantir que esses dois caras são iguais para eu conseguir gerar esse tipo de acesso. Então como que eu faço? Primeira coisa, eu vou rodar meu teste e isso aqui tem que falhar. Vamos rodar só para ver se ele falha. Falhou porque ele não conseguiu receber esse objeto. Tá? Perceba que deu falha, não deu aquele error, tá? Não deu um fatal error ou qualquer coisa desse tipo. Vamos tentar fazer essa relação passar? Vamos. Então eu vou chegar aqui nos meus métodos e eu vou chegar aqui e eu vou criar public function profile e eu vou dar um return this has one profile. Na realidade é user profile, né? Ok. Então, isso aqui deveria resolver pra gente. Vamos ver se a gente consegue, se vai funcionar. Eu vou dar um vendor PHP Unity. Falhou, tá? E agora, a diferença da falha que ele está gerando para mim aqui é se esse profile, tá? Ele foi recentemente criado, tá? Isso aqui é um resultado, vamos dizer assim, tá? Que é esperado, na realidade funcionou, mas não funcionou, nosso teste não passou. Porque quando a gente está fazendo a consulta do nosso profile, ele não foi recentemente criado, tá? E quando a gente dá um create, ele foi recentemente criado. Pra gente não ter esse tipo de problema, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui no meu user test, vou readequar o meu teste, tá? E eu vou chegar o seguinte, para ficar mais fácil. Eu vou pegar aqui e falar o seguinte, que profile é igual a user profile find one, tá? Para ele pegar o primeiro profile, porque eu sei que vai ser o meu primeiro profile aqui. Então aqui nesse meu caso, ele não deve ser mais recentemente criado quando eu der essa busca. Vamos ver se isso aqui vai funcionar para a gente resolver esse teste. Beleza, funcionou. Então quer dizer agora que eu consegui testar o meu relacionamento, tá? Então você pode utilizar esses testes para testar os relacionamentos. A gente sabe que o Eloquent funciona, mas muitas vezes a gente erra ao fazer o relacionamento. Então os testes eles vão te ajudar a garantir que os relacionamentos que você criou entre os seus modules também estão funcionando. Mas eu quero ir um pouco mais longe, tá? Eu quero criar um serviço para mim aqui, tá? Que quando eu criar um user, passar todos os dados, ele vai criar o user e o profile para mim ao mesmo tempo, legal? Então, o que que eu posso fazer nesse caso? Eu vou criar aqui uma pasta, tá? Chamada services aqui, tá? Vamos lá, services. E dentro dessa pasta services, eu vou criar aqui uma classe chamada de user service, tá? Onde ele vai fazer parte do namespace app/services, legal? Essa classe aqui, ela vai fazer o seguinte, eu vou criar um método chamado public function create, onde eu vou receber data, legal?
E esse data aqui para mim, o que eu quero fazer na realidade? Eu quero, com os dados que eu receber, eu criar um novo usuário e um novo profile. Então, eu vou fazer o seguinte, olha só que interessante. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um user, certo? Vou dar um create, vou passar os atributos que eu tô querendo. Então, aqui no meu data, tá? Eu vou passar que o name do meu user é igual a data name, legal? O meu segundo campo eu vou passar o e-mail, onde eu vou falar que tem data e-mail. O segundo campo eu vou falar que eu tenho o password, legal? Que eu vou falar que eu tenho um bcrypt, ok? Com data password, legal? Maravilha, com isso aqui eu tenho o suficiente para criar o meu user. Então eu vou chegar aqui, ó, user é igual a user create, bacana? Legal. Agora que eu tenho o meu user, eu posso chegar aqui e fazer o seguinte, que eu posso chegar e dizer assim, eu posso chegar user, profile, save, tá? E dentro desse save, eu posso falar que eu tenho um user, profile, dando um create, onde aqui no meu create, eu simplesmente vou ter o meu address, então eu vou chegar aqui e vou passar data, address, eu vou passar o state aqui para mim, que é o meu data, state, e eu vou passar esse cara aqui para mim, que é o zip code, que é igual a data, zip code, legal? Aqui. Então eu consegui criar esse camarada aqui para mim. E agora eu quero retornar um user, tá? Então essa é a ideia do meu código. Perceba que nesse caso eu não criei o teste antes. Eu até poderia ter feito isso. Então você pode criar essas variações. O TDD, ao pé da letra, você deveria ter criado o teste antes. Mas vamos testar agora aqui, tá? Nesse caso eu vou criar um outro teste apenas para eu não misturar a classe, tá? Ou eu posso criar aqui um user service test para testar apenas a classe de serviço ou para testar o user de forma geral. Eu vou manter nessa mesma classe, mas você poderia separar nesse caso aqui, tá? Então eu vou criar aqui, ó, public function test create user and profile with service, tá? E aqui nesse meu caso, perdão, meu autocomplete aqui deu uma ziquezira. Então, como que eu vou testar esse camarada? Então, primeiramente, eu vou testar o dado que eu tenho, o dado bruto que eu tenho, que é o meu dado de data. Então, eu vou falar que data aqui pra mim, tá? Ele tem name, que eu vou falar que é o admin user. Eu vou falar que ele tem e-mail, que eu vou dizer que é o admin@admin.com. Vou dizer aqui que o meu password é um eu não vou dar um bcrypt, né? Porque eu imagino que esse dado está vindo do meu formulário. Eu vou dizer aqui também que eu tenho um address, certo? Que é state. Que é Elliott Street, por exemplo. Um state aqui, sei lá, que é Flórida. E um zip code que é 303321. Ok? Beleza. Então agora, o que eu acabei de fazer? Eu tenho esse array de data. Pense que esse array poderia ser um formulário, tá? E agora, o que a gente vai fazer? No momento que a gente rodar o nosso serviço, então eu vou pegar assim, ó. Eu vou falar que o nosso user é igual a user service, que a gente criou aqui. Não tem porque o meu user service, é user service que a gente criou. User service, deixa eu ver se o namespace dele tá certinho, app/services, beleza. Então eu vou colocar aqui, igual a new user service, legal? E agora eu vou dizer que user create data, legal? Quer dizer, user service é igual a create data
e user é igual a esse cara aqui, legal? Então, é basicamente isso que eu estou fazendo. E o que, que eu quero de retorno aqui nesse meu caso, tá? Eu vou querer de retorno o meu objeto user. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui como o meu retorno, ou o esperado, tá? O expected, tá? Eu vou falar o seguinte, que eu quero o user, find, o meu user 1, legal? E agora eu vou dar algo desse tipo, diz assert equals, onde eu tenho o meu expected e o user que eu tenho retornado. Vamos ver o que, que vai acontecer aqui. Não sei se ele vai realmente retornar o mesmo objeto. Não retornou. E vamos tentar entender o porquê. Const integrity violation user ID. Vamos ver por que, que ele não está rolando com o user ID. Ele não está passando o user ID mesmo eu dando um save aqui. Então perceba que esse meu teste, da forma como eu estava querendo trabalhar, não está passando, tá? Expected. Está digitado errado, inclusive, aqui. Beleza? Então vamos voltar no nosso user service, tá? Então eu vou dar um user profile, create. Isso aqui em tese deveria funcionar. Eu não sei porque não está funcionando. Vamos testar de outra forma. O nosso importante agora é fazer o nosso teste passar. Depois a gente conseguiria refatorar. Vamos botar o seguinte. Só para a gente conseguir fazer passar esse camarada. Lembre-se, o TDD, o importante é você conseguir fazer o seu teste passar. Depois que você garante que já está funcionando, você consegue simplesmente refatorar isso e garantir que isso funcione. Vamos ver se a gente consegue fazer algo desse tipo, tá? Agora, eu acho que ele não vai retornar o mesmo usuário para mim. Por quê? Porque aqui ele criou, depois a gente apenas adicionou o mesmo user, não sei se ele já vai ter dado aquela busca no banco de dados. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Beleza. Olha só, ele deu aquele mesmo esquema se ele foi recentemente criado ou não, tá? Então, o que talvez eu possa fazer? Tá? O que talvez eu possa fazer? Eu posso mudar aqui o meu resultado esperado, tá? Do recentemente criado. Isso aqui é um retorno, é algo que o meu próprio camarada, tá? Ele traz pra mim. Então eu posso talvez tentar fazer isso aqui. Vamos ver. Opa. É igual false. Somente para a gente conseguir testar os dados do user aqui que está trazendo. Tem diversas diferenças na realidade que ele está trazendo entre eu criar um usuário na hora e entre eu criar uma pequena busca, tá? Então, o que eu poderia fazer apenas para garantir que isso aqui iria rolar? A gente poderia fazer o seguinte. Eu posso ter um outro método, tá? Que é um método de find, ou simplesmente... depois que a gente criar esse user, a gente realmente buscar o user para ver se ele está rolando. Eu poderia fazer passar dessa seguinte forma. Eu poderia pegar e falar o seguinte. Return, tá? Ou simplesmente, eu acho que eu posso fazer diferente. Eu posso pedir para ele retornar o user ID aqui para mim. No meu teste, vamos dizer que eu quero que o meu expected, ele retorne o ID aqui para mim. Tá? Vamos lá, o meu expected, ele vai retornar o user e aqui ele tem que retornar o user ID. Vamos ver se ele vai passar. Beleza, passou. Significa que esse meu método desse meu service está funcionando. Ótimo! Tá? Ou seja, pessoal, eu tô conseguindo realizar esses testes e as coisas estão acontecendo. Eu consegui realizar um teste de um serviço, esse meu serviço, ele cria 2 registros ao mesmo tempo. Imagina que aqui tivesse várias regras de negócio, ou seja, validações, ou ele tivesse milhares de coisas, mandar um e-mail, então a gente conseguiria testar tudo isso aqui. Agora, simplesmente, pra gente terminar com chave de ouro, eu gostaria de mostrar um outro tipo de teste aqui pra você. Vamos imaginar, tá? Que eu vou colocar assim, PHP artisan make out, apenas para ele gerar aquele scaffold pra gente do Laravel. PHP artisan serve para ele gerar um endereço aqui para mim. E eu vou chegar aqui e vou acessar. E eu quero o seguinte, eu quero, por exemplo, criar um novo usuário através da minha interface. Como que eu consigo fazer isso, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar é a parte aqui de register, tá? Eu quero que o cara entre no meu site, clique em register, tá? Então, nesse caso aqui,
eu vou criar um outro teste aqui pra gente, tá? Perceba, pessoal, eu tô fazendo isso aqui tudo no mesmo arquivo, mas você pode separar e você deve separar, tá? Então eu vou dar aqui um public function test create user using form, legal? Então, nesse caso aqui, eu vou fazer o seguinte, eu quero que o meu camarada, tá? Então eu vou falar assim, eu quero que ele diz ele acesse para mim, tá? Um determinado site, tá? Um determinado endereço aqui para mim, tá? E quando ele acessar esse endereço, eu quero que ele veja que tem o botão de register, tá? Então, esse é o primeiro ponto que a gente vai fazer aqui. Então, eu vou digitar visit, tá? Eu vou pedir para ele visitar a página inicial, tá? E daí eu vou dizer que ele tem que enxergar, tá? Um botão chamado de register, legal? Vamos ver se ele vai conseguir encontrar esse camarada aqui. Eu vou pegar aqui agora, eu vou criar, não, vamos lá. Eu vou ter que criar um novo terminal aqui pra mim. Vamos lá. Beleza. E eu vou rodar agora vendor /bin /php unit. Vamos lá. Passou o nosso teste, porque ele conseguiu navegar e ver que tem o botão, ou que o register, tá? E agora, antes de ele dar um register aqui, eu vou fazer o seguinte, para ele clicar nesse botão, certo? Então eu vou falar assim, clique em register, legal? Então, agora eu vou pedir para ele rodar meus testes de novo. Ele conseguiu clicar em register. Quando ele clicar em register aqui, eu quero que ele comece a preencher esse meu formulário. Então ele vai ter que ver o name, o address e o password. Então, nesse meu caso, o que eu vou pedir para ele fazer? Eu vou pedir para ele falar o seguinte, type, tá? Onde eu tenho o meu admin user no campo name. Vamos ver se ele vai conseguir fazer isso. Vamos rodar. Passou. Eu vou pedir também para ele dar um type com admin@admin.com no campo e-mail, certo? Agora eu vou dar aqui um type 1, 2, 3, 4, 5, 6, falando que é o meu password, e depois já vou aproveitar e colocar aqui o meu password confirmation, e ainda vou pedir para ele dar um press aqui para mim no botão chamado register, legal? E quando ele fizer isso, eu quero que ele veja no meu banco de dados, tá? Na tabela, se não, né? C in database, tá? O que eu quero que ele veja no banco de dados? Depois disso, eu quero que ele veja na tabela users um array com name que é igual a admin e user aqui pra gente. É isso mesmo, é isso que eu quero que ele veja quando ele for passar nesses testes. Vamos lá, eu vou visualizar aqui e o meu teste passou. Significa o quê, pessoal? Que eu tô navegando na minha página, tá? E eu consigo garantir o que vai acontecendo com cada interação. Se alguma coisa parar de funcionar, se um campo de formulário mudar, se o web designer trocar uma CSS e mexer não sei o que, etc. Isso aqui vai pegar, porque ele vai fazer as operações básicas da sua aplicação. Legal? Eu conseguiria garantir também que depois ele iria conseguir ver outra página e milhares de coisas desse tipo, tá? A gente tem muito recurso. Por exemplo, partindo do princípio que eu estou logado com o usuário tal, eu consigo fazer muitas, mas muitas coisas aqui realmente para mim, tá? Então, galera, é muito importante vocês trabalharem com teste. Perceba que o Laravel, ele traz uma imensa gama de recursos para você trabalhar com testes de uma forma muito simples. No mínimo, você tem que trabalhar com isso, tá? Então, por favor, eu garanto que isso vai mudar completamente a sua carreira, legal? E aproveitando o ensejo, vamos dizer assim, eu gostaria
e te mostrar uma grande oportunidade para você avançar ainda mais com esse framework, tá? Com esse framework e com testes, tá? Como que você pode fazer isso, tá? Nós preparamos especialmente aqui para você um treinamento chamado Desenvolvimento Ágil com TDD e pacotes Laravel. O que que isso significa? Que nesse curso aqui você vai aprender a criar pacotes com Laravel, tá? Você vai criar novos pacotes com Laravel, você vai conseguir reaproveitar esses pacotes com Laravel, você vai conseguir distribuir esses pacotes com Laravel. E depois disso, você ainda vai conseguir testar todos esses pacotes com todas as boas práticas de desenvolvimento, tá? Então eu gostaria muito que você acessasse, tá? Essa página aqui, essas inscrições aqui, elas são limitadas e provavelmente no final desse vídeo vai ter um botão para você clicar, para você ir para essa página, ou também um link, tá? Se você estiver vendo isso no YouTube, vai ter uma descrição. Na descrição desse vídeo tem essa oportunidade. Dê uma olhada nesse treinamento que a gente está passando aqui. É um treinamento muito top, com diversos bônus que a gente vai fornecer para você. E esse ano, tá? Vai valer muito a pena você investir em testes. Lembre-se, os testes, trabalhar com testes, trabalhar com packages, trabalhar com criação e distribuição de packages, separa totalmente você, tá? Daquele cara acomodado, daquele cara que fica na sua zona de conforto e etc. Então aproveite essa oportunidade. Um curso desse nível sairia muito mais caro do que isso, tá? Então aproveite. O preço está super competitivo. Na realidade, eu nem digo que ele é competitivo, porque você não vai encontrar nenhum treinamento desse tipo aí no mercado. Bacana? Um grande abraço para você, tudo de bom e até a próxima.